Igreja Manancial dos Milagres de Deus, um lugar de fé inteligente. Muito bem, irmãos, vamos à meditação da Palavra de Deus. Eu, pastor Nelson, convido você a estar junto conosco nessa meditação, porque nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, e já falamos do amor, que é um atributo do fruto, uma composição do fruto, e hoje nós vamos falar da alegria. A alegria do Espírito Santo. A alegria que corresponde a um atributo, a uma parte da formação da totalidade chamada fruto do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, ela tem sido muito confundida nos dias de hoje com a histeria. Porque, se você notar aí em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, são 9 atributos que correspondem à formação do fruto do Espírito Santo, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós já falamos do amor, hoje nós vamos focar na alegria. A alegria do Espírito Santo, ela, infelizmente, ela está sendo confundida com a histeria. É isso mesmo. O espírito do engano tem colocado um espírito de histeria nas pessoas que, muitas das vezes, tem até a real vontade ou desejo, o real desejo de ter o Espírito Santo. Então, por causa disso, inúmeras pessoas têm sido enganadas. Enganadas porque, mesmo que alguns dicionários levam a palavra histeria como felicidade, não tem nada a ver com a alegria ou com o prazer do Espírito Santo. Porque a palavra histeria, ela também é chamada de loucura. E não tem nada a ver com a loucura da pregação. Porque a loucura da pregação, a base é a fé. Agora, a histeria, em determinados casos, passa a ser até algo que venha a ser patológico. Então, a alegria do Espírito Santo não tem nada a ver com essa alegria que nós vemos por aí. Com essa alegria nervosa, né? Porque a histeria, ela é patológica. Uma pessoa histérica, ela está com problemas de doença nervosa. Ela, com certeza, é uma pessoa que os seus nervos, o seu emocional, ele está em excessiva emotividade. Ou seja,
A pessoa vive na emoção. Uma pessoa que está na emotividade é uma pessoa que tem uma alegria descontrolada, ela tem uma ação emocional, tudo isso por causa de problemas no seu sistema nervoso. E o espírito do engano tem feito isso. Inúmeras pessoas querem ter o fruto do espírito, e para você ter, e para que nós venhamos olhar a nossa vida e ter certeza que nós temos o Espírito Santo, nós temos que analisar se temos o fruto. E como eu analiso se eu tenho fruto? Olhando se eu manifesto nas minhas atitudes os 9 atributos do fruto. Agora, este da alegria, ele tem sido muito confundido hoje com a histeria, com pessoas histéricas, pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas no seu sistema nervoso. Então, pessoas que muitas das vezes são induzidas por um mal a ficarem histéricas dentro do culto. Histéricas, sem domínio de si, rindo de uma forma demoníaca, e dizem que é o espírito da alegria. E dizem que é uma das manifestações do Espírito Santo. E nós sabemos que, biblicamente falando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque a alegria do Espírito Santo vem de uma satisfação em fazer parte do reino de Deus. A alegria do Espírito Santo vem de uma satisfação de fazer parte do reino de Deus, porque o próprio Espírito Santo coloca em nós o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional diferente da pessoa histérica que tem um desequilíbrio emocional. E por isso ela fica fora de si. Existe a tal da unção do riso, a unção do riso que a pessoa fica gargalhando e rindo sem nexo, sem ter um raciocínio lógico, e ela então está sendo enganada por esse espírito que toca no sistema nervoso da pessoa. O diabo só quer uma brecha. O diabo quer uma brecha para que ele possa tocar nas pessoas. E ele toca no sistema nervoso, no psicológico da pessoa. Então a pessoa entra num processo de histeria e automaticamente ela é induzida por um mal a entrar num estado de transe, aonde ela ri, e o pastor está pregando, ela está rindo, alguns estão chorando e outros estão pulando. Mas vamos ao caso da alegria. Então a pessoa ri, ela ri de nada. Passou um mosquito na frente dela, ela está rindo. O pastor falou amém, ela está rindo. O pastor está falando algo sério, ela está rindo. O pastor está libertando, ela está rindo. Isso não é alegria do Espírito. A alegria do Espírito é quando nós demonstramos o prazer e a alegria de termos, então sermos enxertados, porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então nós passamos a ter o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Nós passamos a ter o prazer de vivenciar a obra de Deus. E quando eu digo isso, não é somente nos momentos de alegria, não. É também nos momentos de lutas. Porque nós passamos a ser alegres porque somos escolhidos, fomos chamados. E por isso nós celebramos essa atitude, essa postura nova, esse novo nascimento. E temos alegria de servir a Deus. Independente se recebemos ou não as bênçãos prometidas, a alegria de fazer parte
né? A alegria de ter comunhão com Deus. Essa é a alegria do Espírito Santo. Essa é a alegria que o Espírito Santo nos mostra. E se você abrir a sua Bíblia, como eu disse, em Atos, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Atos, isso, no capítulo 13. Em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 13. A palavra de Deus, ela é muito forte. E ela diz assim, no versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, ficaram felizes, ou regozijavam-se, ou seja, ficaram alegres e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que forte, né? Então, os gentios regozijaram, ficaram felizes. Essa foi a alegria do Espírito Santo para aqueles que viram e perceberam a importância deles, então, para Deus. Então é uma manifestação da alegria. A pessoa ela se regozija. É uma alegria por fazer parte do reino. E se você notar, quando Paulo, né, foi preso, ele falou, quando ele foi condenado, né, ele falou: o que importa é viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ele tinha alegria independente da situação. Teve os discípulos também que apanharam porque estavam pregando Jesus. E a palavra de Deus diz que no momento que eles estavam indo embora, eles regozijavam. Eles estavam felizes porque eles estavam apanhando por causa de Jesus. Eles estavam alegres. Quantos cristãos hoje suportam a pregação com alegria? Quantos cristãos hoje, muitos no momento da luta, não abandonam o barco, não joga a toalha? Porque não tem a alegria do Espírito. Porque aquele que tem a alegria do Espírito, mesmo no meio da luta, o coração dessa pessoa não desfalece, não cai. Então essa é a alegria do Espírito. É a alegria de fazer parte do reino, do propósito de Deus. A pessoa tem prazer, mesmo no meio da guerra, ela tem prazer de ir na igreja, ela tem prazer em servir, ela não quer ser servida. Até pastores, né? Tem pastores que querem ser servidos, mas mal sabem que nós estamos para servir e não para ser senhores da nossa mente. Não, pelo contrário, nós temos que ser servos e ter alegria em servir ao Senhor. E
quantas não são as pessoas que, quando não recebem aquilo que buscam, abandonam? Porque a sua alegria, na realidade, estava nos resultados da fé e não no abençoador. Então, a alegria do Espírito não tem nada a ver com a histeria ou com a manifestação do espírito do engano através de pessoas histéricas, sem controles mentais, espirituais. Então, fica aquela baderna, aquela risaiada, como se fosse um atributo do fruto do Espírito Santo, e não é. É o espírito do engano. Aonde esse espírito tocou no sistema nervoso, na mente, no intelecto da pessoa, e ela então ela fica num estado de êxtase, sem controle de si, sem controle, e assim a histeria domina. E assim manifesta não o espírito ou o atributo do Espírito Santo, mas o espírito do demônio. O espírito que leva a pessoa a pensar que ela está cheia de Deus, mas na realidade ela está cheia do espírito do engano, cheia do espírito maligno. Então, é forte demais essa mensagem, é forte demais. Então, o Espírito Santo, ele traz uma alegria. E essa alegria do Espírito Santo é a alegria de fazer parte do reino. É alegria mesmo no meio da tribulação. Davi, ele falou assim, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ou seja, ele não ia ter medo, por quê? Porque dentro dele tinha uma confiança, e se essa confiança é verídica, a pessoa está alegre, e uma pessoa alegre, ela caminha até o fim, ou seja, mesmo no vale da sombra da morte, ele ia até o fim, porque ele confiava, porque dentro dele estava nutrindo uma alegria do Senhor. Porque quem fica triste, a Bíblia diz que quando a pessoa está triste, o espírito dela se abate, ou seja, a pessoa abatida é uma pessoa prostrada, caída. Então, o espírito de alegria é um espírito que não é um espírito de risada, que a pessoa fica rindo para os cantos do salão da igreja, não. O espírito da alegria é um espírito que te dá prazer em fazer a obra. Independente do momento que você passe, você tem prazer, alegria de ver pessoas sendo convertidas, de ver Deus te usando para batizar, de ver pessoas recebendo o milagre. Você fica mais feliz pela pessoa receber do que você mesmo. Agora, a pessoa que ela fica triste quando ela vê o outro receber e ela não, você sabe o que é isso? É inveja. E inveja não é de Deus. Agora, quando o Espírito Santo está em mim, eu fico alegre pelo meu irmão. Eu fico alegre por ele, então, está crescendo. Então, essa é a diferença, né? Se nós fôssemos aqui nos aprofundar, nós iríamos em muitos versículos bíblicos que mostram que a alegria do Senhor não tem nada a ver com a alegria que é essa tal da unção, né? Porque Jesus ele deixou bem claro isso em Lucas 10. Você pode ler lá, Lucas 10, 17 ao 20, Salmo 51, 11, Atos 16, 30. Então são muitas pessoas, muitos exemplos que mostram que a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo é principalmente quando recebemos a salvação. É quando recebemos a sabedoria do Espírito Santo. E aí passamos a ter a alegria do Espírito Santo, a alegria de Deus. O Salmo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude
de alegria. Olha que forte, hein? Olha só que forte. Vamos repetir. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor te fará enxergar Jesus, o caminho da vida. Na tua presença, há com H craseado, ou seja, é fato, é verídico. Há plenitude, ou seja, totalidade de alegria. Na tua destra, delícias ou sabores perpetuamente. Então, no Espírito Santo, em Jesus, no caminho da vida, Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele, a plenitude, a totalidade da alegria. Então, não tem nada a ver com esse processo histérico, esse processo que chega a ser patológico, espiritual e patológico, porque são espíritos malignos que levam a pessoa a uma atitude mental reprovável. Uma atitude mental induzida por um êxtase demoníaco, onde a pessoa fica rindo sem controle, a pessoa fica rolando e rindo e até atrapalhando o culto. Se eu vejo uma pessoa assim, eu coloco a mão na cabeça dela e mando manifestar o demônio. E eu tenho absoluta certeza, 100% de certeza, que essa pessoa manifesta com o espírito do engano. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. E conhecimento nos termos de intimidade. Muitas pessoas não é conhecimento de teologia, porque a teologia você faz. Hoje em dia tem teologia até pela internet, e algumas até excelentes. Mas a melhor dependência, a melhor escola é a vivência com o Espírito Santo. Esta sim é digna de nós termos a atitude para que venhamos nos lançar. Então, fica aí essa mensagem. O espírito da alegria não tem nada a ver, ou seja, o atributo da alegria que faz parte do fruto, não tem nada a ver com a histeria ou com as pessoas que estão sendo induzidas a manifestar uma alegria falsa, que é algo patológico e, ao mesmo tempo, algo que é necessário libertação. Então, e Deus, ele vai a cada dia nos orientar nesse alto nível de mensagem das regiões celestiais. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos, a cada atributo do Espírito Santo, nós vamos trazer libertação à nossa mente. Deus abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Aqui, toca o seu sucesso.